Alô, gente, nós vamos voltar pelo começo e nós vamos ser bem um pouco mais objetivo aqui, tá? Ok. Pessoal, estamos de volta, tá? Eu vou ser bem rápido nesses primeiros slides, justamente porque nós já vimos aqui, tá? Então, eu deletei. Eu deletei lá, irmão. Então, nós vamos do começo e vai ser bem rapidinho esse começo aqui, tá? Ok? Tem uma lição tremenda com esse profeta Joel, é sempre assim, né? Mas está amarrado toda a configuração das trevas. Bom, nós vimos isso aqui, vimos a questão de Joel ter uma palavra específica, né? Para destruição mundial, não uma destruição da humanidade, mas um julgamento de Deus sobre a humanidade, isso é muito importante que você entenda. Aí nós chegamos nesse ponto aqui, falamos também sobre o que essa destruição representaria, como que esse povo estava sempre cometendo pecados e como que o profeta Joel vai estar preocupado com a questão do templo e da adoração, juntamente com Malaquias, com Abacuque também, tá? Mas aí nós paramos aqui. Então ele não foi sacerdote, mas tinha um interesse muito grande pelo templo, ou seja, a maioria das suas profecias foram dirigidas ao povo, mas em especial à classe sacerdotal, tá? O que você vai encontrar isso em Ageu também. Ageu também vai se levantar e dizer o seguinte, sabe por que as coisas estão dando errado? Porque isso, então ele vai colocar um foco que nós temos pregado, e hoje à noite nós vamos continuar dentro do livro de Timóteo, e é uma das coisas assim que eu tenho falado há anos, posicionamento, 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 tá bom? Eu vou pedir para você, Ângela, mandar uma mensagem, voltou, porque poucas pessoas estão, tá, pelo WhatsApp. Amém? Então, assim, o que é importante, tá, gente? O livro é destacado por dois grandes eventos. Um deles é a invasão de gafanhotos e outro é a efusão, o derramar do Espírito Santo, né? Nós conhecemos muito Joel por essas duas situações. Tanto a questão dos gafanhotos, que é muito usado, e nós vamos ver hoje, não vamos estudar os termos no hebraico, mas nós vamos ver os 4 gafanhotos, e no capítulo 2 só são destruídos 3, e esse um que fica sobrando, o que acontece com ele? Com respeito ao Espírito Santo, é tão forte que em Pentecostes, lá na frente, ou seja, mais ou menos uns 600 anos, entre 400 e 600 anos, né, à frente do que ele falou, acontece a descida do Espírito Santo, descrita em Joel. Tá? E os apóstolos entenderam na hora o cumprimento dessa profecia. Lembrando que eles eram judeus, e o judeu conhece o Velho Testamento. Eu nunca esqueço quando o rabino falava assim, quando um judeu se converte, né, ele se torna messiânico, ele entende que aquele Jesus, aquele homem de Nazaré é o Messias, o Deus que se fez homem, ele tem um crescimento espiritual muito rápido, porque ele só precisa aprender o Novo Testamento, e o Novo Testamento que ensina é o Espírito Santo. Então ele já conhece o Velho, então ele tem uma excelente base. Por isso, quando eu vejo essa questão, né, das pessoas falar que o Velho Testamento é da velha aliança, meu amado, não existe velha aliança, existe uma aliança, tá, que foi formada ali na saída do Éden, onde Deus faz uma aliança com aquilo lá e fala para a mulher, de ti sairá uma semente que irá. Então, a aliança começa ali, ou seja, o plano e o propósito de Deus começa a ser gerado. Então, o livro de Oséias tem dois objetivos. Ele tem um objetivo histórico, tá? E ele tem um objetivo profético. Tá? Esse profético serve tanto para os dias de hoje quanto para os dias futuros. Né? O profético também funcionou porque ele vai falar da destruição da Terra, e realmente aconteceu isso, e quem gosta de pesquisar mais vai estar com isso. Então, assim, quando você fala na questão histórica, tá?
A praga de gafanhotos, jamais vista antes, foi somente uma antecipação daquele futuro dia do Senhor. Então, a questão histórica é o acontecimento que Joel vai dizer. Vocês estão preocupados com esses 4 tipos de gafanhotos? Ele fala, vocês teriam que estar preocupados com o grande dia do Senhor, ou seja, o dia do julgamento. É aquilo que Jesus vai falar no sermão Princípio das Dores, e principalmente em Mateus capítulo 7, que ele vai falar, né? Olha, haverá um dia de julgamento, e esse dia de julgamento acontecerá isso. Então, é algo muito forte que eu e você precisamos entender nessa questão histórica, né? Eu só queria saber as pessoas, eu estou só identificando 4 aqui. Tá? Tiago, você voltou com a gente? Você tinha entrado, a Doraci tinha entrado também. Só dá um oi aqui para mim, fazendo favor, tá? Eu gosto de saber com quem que eu estou falando. Alessandra, amém, glória a Deus. Tá, eu gosto assim, de ovelha que escuta e obedece o pastor. Renata, ô Renatinha, parabéns. Deus abençoe. Amém, glória a Deus. Continuando, então tem o profético, tá, amado? O profético aí é uma questão bem pontual, tá? Aqui vai ser aquela questão que o Senhor vai estar trabalhando. Então, o objetivo profético era apresentar o futuro dia do Senhor, no qual ele dominará os pagãos, libertará o seu povo para habitar com ele. E aí nós vamos ter aqui a questão chave, tá, do que vai estar acontecendo nesses dias, né, que o Senhor fala que é o grande dia. A palavra grande dia, ela é formada da palavra yom, né, que significa um dia específico, alguma coisa agendada. Então, isso aqui é muito, muito forte, né? Então, o livro de Joel ensina sobre o poder das orações combinadas e do jejum do povo de Deus, numa época de grande dificuldade na história de Israel. É interessante que é um dos livros que vai ensinar a igreja a jejuar. Tá? Talvez por isso que Joel foi um dos livros muito usados na igreja primitiva. Tá? Você tem ali praticamente 2 livros muito fortes na igreja primitiva. O livro de Joel era um deles, e o livro de Isaías. Tá? Tanto é que o próprio Jesus, quando ele vai ler, né, quando ele atinge 30 anos de idade, ele vai fazer a leitura da Torá na sinagoga. Eu já expliquei aqui que por ser vários pergaminhos, né, eles era por sequência, então eles tiravam e colocavam, e guardavam e tiravam. Então não era, vamos ler o livro tal, era a sequência, né? E cristocentricamente, um termo que nós usamos, né, para tentar colocar que caiu exatamente o pergaminho que tinha, né, a revelação do Messias, que é Isaías 61. E ele leu na primeira pessoa verbal. Se você gosta de hebraico, seria aquilo que o grego chama de aoristo perfeito, o tempo verbal. E é isso que chamou a atenção das pessoas. Que ele não leu lendo, ele leu se identificando com aquilo, né? E é um quadro que eu já falei muito interessante quando nós estudamos o livro de João, nós já estudamos o livro de João, é que nesse dia havia uma pessoa endemoniada que o demônio reconhece, um dos demônios, um dos anjos caído ali. Interessante isso, tá? E ele reconhece a voz de Jesus, que ele dá um pulo na sinagoga e fala, mas peraí, já chegou a hora do meu julgamento? Não é a hora agora. Então, é muito bacana quando você começa a olhar esses detalhes, né? Esses detalhes que a Bíblia oferece para nós, né? Então, Joel assegurou ao povo que através do arrependimento eles novamente receberiam a bênção de Deus. Há uma ênfase muito grande em Joel isto. Haverá um pesar de Deus, haverá um julgamento de Deus, mas eu quero que vocês saibam, se houver o arrependimento, porque aí entra a misericórdia de Deus, aí Ageu e Amós vão entrar, tentar explicar um pouco mais desse arrependimento, por isso que Amós fala assim, gente, esse arrependimento é rasgar não as suas roupas, mas os vossos corações. Então ele vai falar assim que o povo até fazia um ritual de arrependimento, tá? Mas eles não viviam a verdade do arrependimento, ou seja, aquilo que Paulo vai explicar em Romanos, Coríntios e Gálatas, né? Que o verdadeiro arrependimento é uma mudança de mentalidade. Aquilo que eu tenho falado em muitas mensagens que eu prego, é uma mudança de mentalidade, uma mudança de pensamento, é um posicionamento, né? Repito, não sei se ficou no primeiro vídeo que eu deletei, é um posicionamento que nós vamos falar hoje à noite, tá? Continuando no livro de Timóteo. E nós vamos estudar hoje o versículo 19, nosso domingo passado foi o versículo 18 do primeiro capítulo, conservando a fé. A Paulo fala assim, você precisa tomar
Timóteo, um cuidado, você precisa cuidar dessa fé, do que você crê, do que você tem certeza, quais são as suas convicções. Então, suas profecias foram pregadas depois que a terra de Judá foi afligida por uma grave seca e uma praga de gafanhoto. Então, ele prega logo em seguida isso. Tá? Nós estamos falando ainda de Deus ameaçando, Deus começa a trabalhar a terra, nós estamos falando, isso aqui é um período, eu já vou mostrar numa sequência para nós nos entendermos, tá? Um período que ainda Judá não tinha sido invadido. Então não havia um sinal ainda de uma nação sendo levantada para aprisionar. Então Deus vai primeiro trabalhando com, vamos colocar assim, Deus vai dando tapinhas, ó gente, se posicione, vocês não estão se arrependendo. Aí Deus fala, chega, aí vem Amós e Deus fala, Amós, vai lá e prega para esse povo, porque Amós vai pregar para ajudar, vai lá e prega para esse povo que eu cansei e eu estou levantando uma nação para julgar eles, né? Então no tempo de Joel viu uma praga desvastando as plantações inteiras que antes era uma beleza rural intensa e se transforma em total deserto e vegetação e um caos, uma grande tristeza nas pessoas. Lembrando que era uma região agrícola, então é claro que isso vai acontecer. Deus, através de Joel, começa convocando o povo a se arrepender. Ele diz aos jovens e velhos para que todos se arrependam. Então, apesar da grande mensagem de Joel ser uma mensagem de restauração, tá? Ser uma promessa da descida do Espírito Santo, a base da restauração e a base da descida do Espírito Santo é o arrependimento. Aliás, a base da vida cristã é o arrependimento. E arrependimento, amado, é posicionamento, arrependimento é mudança, arrependimento é avanço. O arrependimento ele envolve posturas, tá? E quando você começa a entender isso, você vai para aquilo que nós temos tentado ministrar nesses dias, é o sobrenatural de Deus. Esse sobrenatural de Deus que faz toda a diferença, porque nós precisamos entender. Quem ouviu a mensagem de quarta-feira, que está no YouTube, né, na página da Monte Hebron, sabe que nós entramos no Hanukkah, nós estamos encerrando o Hanukkah praticamente. E o Hanukkah significa provisão de Deus. Eu contei a história, né, de quando o templo foi purificado, o celeiro tinha invadido, eles mataram um porco lá dentro, é uma história real, né, e aí eles queriam purificar o templo. Uma das formas de purificar o templo era acendendo um candelabro, né, e tem 7 velhos, cada dia eles tinham que acender uma, era um processo, mas só tinha para acender um dia. E qual foi a surpresa deles quando eles chegaram lá? Tinha óleo. Aí acendeu um segundo. Mas olha, ainda deu para acender 2 dias a mais, que até então não tinha 2 varetas a mais. Por isso que eles criaram um candelabro com 9 pontas, porque eu falei na quarta-feira, o judeu é muito de trabalhar memoriais. Tá? Então uma das palavras de Deus era a memória do povo deveria ser revista. O que Deus está dizendo é o seguinte, olha, você precisa rever a sua história. Essa é uma questão, amado, que nesses dias de corrida, nesses dias onde nós, às vezes, assimilamos muitas informações, e às vezes são informações cruéis, né? Nós estamos vivendo um tempo que nós não estamos mais refletindo, nós não estamos analisando. Aquilo que é o conselho da palavra de Deus, medita nela dia e de noite, nós não temos mais tempo. Porque o próprio store do Facebook, você vê, né, você fala, não, que legal, depende se você quer ver de novo, já é outra coisa. Então há uma mudança muito grande de informações, de bombardear de uma série de coisas desnecessárias e que em nenhum momento vai trazer um crescimento espiritual. E isso, para mim, é uma das grandes artimanhas do diabo por esses últimos dias, né? Essa cosmovisão nós estamos fazendo, nós estamos fazendo, nós estamos fazendo. Nunca, e essa é uma frase não minha, o Karmal, que gosta de usar isso, né? Nós nunca estivemos com tantas informações tão desinformados. Essa é a grande verdade. Quando você vai para a questão espiritual, na questão de relacionamento com Deus, é a mesma coisa. Tá? Nós estamos, eu conheço pessoas, gente, que assiste culto todos os dias, né? E tem uma vida, infelizmente, fora dos padrões de Deus. Porque ela se espelha nos cultos. E quando vai num culto onde Deus vai fazer, Deus vai fazer, Deus vai fazer, e não prega o arrependimento, essa pessoa sai satisfatória. Eu fui lá buscar, eu falei, Deus fala comigo, e Deus não falou. Então, é uma questão que eu já tenho levantado em outros aspectos para nós refletirmos sobre isso, né? Então, não era o fato em si, mas lembrar o que o desobedecer às ordens divinas acarreta danos e destruição ao homem e sua terra.
O que o Senhor está colocando aqui, paz, Tatiana, seja bem-vinda. O que o Senhor está colocando através de Joel não é para você ficar trazendo a memória no sentido de vitimização, mas é você trazendo a memória e fazer uma análise. Espera aí, até aqui nos ajudou o Senhor. É o que eu estou pregando e repito, eu vou pregar hoje o versículo 19, aquilo que Paulo vai falar para Timóteo. E eu vou repetir a frase de domingo passado. O grande segredo de Paulo é: eu sei em quem tenho crido, e eu sei que o meu Redentor, ele é fiel. Talvez nesses dias, como eu preguei domingo passado à noite, né, nesses dias de muitas situações, de expectativas até duras, né? Porque se você lê o jornal, meu amado, você se tranca em casa, tá? Você se tranca em casa. Se você ler as notícias, você não põe um pé para fora da sua casa. Tem tantas coisas que podem... E se você estoca comida, estoca água, estoca comida, estoca tudo. Então, assim, esse é o momento de você realmente declarar isso, tá? Como a Nancy está falando, Deus conosco, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Você entender que Emanuel e Ebenezer são duas palavras que vêm do mesmo radical no hebraico. Uma significa, né, Emanuel, Deus conosco, e a outra, Ebenezer, Deus é o meu provedor, ou até aqui me ajudou o Senhor. É o que nós precisamos estar entendendo nesse avanço. Então, sem arrependimento, o julgamento será severo, rigoroso e certo. É o que Joel está pregando. Nossa confiança não deve estar em nossas posses, mas no Senhor, nosso Deus. Essa é outra palavra que Joel vai dizer ao povo. Olha, eu sei que vocês têm promessa, nós temos muitas questões que o Senhor falou que faria para nós. Nós somos uma nação bendita, abençoada, tremendamente Deus tem feito coisas maravilhas, mas espera aí, gente, não vamos ficar presos nisso. É aquele cristão que às vezes fica em casa e toma chimarrão. Bom, pelo menos chimarrão é bacana, viu? Então, assim, é aquele momento que você olha para essas circunstâncias todas, tá? E vai dizer: Senhor, como? E aonde? E por quê? E talvez você não vai ter resposta, mas você vai ter uma certeza no seu coração. O Guilherme entrou, Ebenezer, glória a Deus, Guilherme. A pastora Rosilene está aí perto de você e hoje tem um cara aqui de Uberlândia pregando lá na igreja dela, viu? Ela que está traduzindo até, tá? Mas voltando aqui, então, o que Deus queria que esse povo aprendesse é: confia nas minhas posses, tá? E não nas suas posses. E quais são as posses do Senhor? O próprio Jesus falou: eu tenho a paz e a minha paz vos dou. Talvez a maior posse que o Senhor tem para a minha vida é essa paz que excede a todo entendimento. Deus às vezes pode usar sim a natureza, o sofrimento ou outras ocorrências comuns para nos aproximar dele. Eu sei que isso é terrível no momento de teologia da prosperidade. Mas Deus pode sim, amado, usar situações que nós não entendemos. Tá? É aquilo que eu sempre falo, eu sempre prego, a dificuldade. Isso é uma coisa que o Luciano Subirá, também nós conversamos, ele também fala, outros homens têm falado isso também, tá? A dificuldade de nós entendermos o processo de Deus. Que nós queremos o resultado, mas nós não queremos, às vezes, passar pelo processo de Deus. E o processo de Deus, aparentemente, pode ser cruel ou duro, mas o resultado que esse processo quer trazer na minha vida e na sua vida, meu amado, é a capacitação para sermos reis e sacerdotes. Nós precisamos entender isso. Tá? Então, quando eu e você temos essa visão aberta, nós vamos avançar nesse entendimento. Entretanto, em sua misericórdia e graça, ele tem providenciado o plano definitivo para a nossa salvação. E o plano definitivo de Jesus foi, ou de Deus para nós, foi Jesus Cristo. Tá? Então, o próprio Joel, como esses últimos profetas, ao se referir no grande dia do Senhor, eles já estão lançando luz à questão cristológica, né? E é interessante isso, porque ele vai praticamente falar num período que Isaías também está falando. Isaías, como vocês sabem, é o profeta que mais falou do messianismo. Então, parece que entre eles havia... alguns conversavam entre si, outros não. Tá? Amós, tá? e Abacuque, eles conversaram. Nós temos algumas probabilidades disso. Tá? Você vê, enquanto Joel está pregando, Deus está levando Jonas lá para Nínive, porque antes de Amós, Naum pregou para Nínive. Então, é interessante, nós pulamos Naum, talvez nós vamos estudar,
Mas Deus, antes de destruir Nínive, ou mandar a palavra final através de Joel, ele manda Naum, tá? Mas Naum não vai até lá. Naum manda uma mensagem alertando o povo de Nínive que vinha fazer comércio, porque Israel era um corredor, ligando o mundo antigo com o mundo novo, era uma passagem, né? Para quem fosse lá para qualquer outro lugar, e próximo ao Mediterrâneo, que você tinha todo, no caso, hoje seria o continente europeu, tá? Então, você vê nesse comando todo, nesse bastidor, nesse background, o comando de Deus, a orientação de Deus e a provisão de Deus que nós temos em Jesus Cristo. Então, aprender sobre as profecias do Joel pode nos ajudar a reconhecer os sinais da segunda vinda do Senhor, com certeza. Tá? Quando você percebe, tá, que o Senhor está falando, o Senhor está apontando, e se você tiver o cuidado, leia o livro de Joel. Uma das coisas que eu queria, porque eu começo a orar na segunda-feira, né, o que eu vou estudar, mas se eu fosse repetir esse estudo lá para frente, eu já teria pronto esses profetas, eu diria durante a semana, ó, domingo que vem, leia tal profeta que nós vamos falar sobre ele, né? E é uma questão assim, talvez eu faça durante a semana, quando eu tiver já uma certeza. Porque é gostoso você ler o livro e quando eu estiver falando aqui, você já está antenado, né, sabendo. Então, o livro de Joel vai nos ajudar aí a esse reconhecimento. Um aspecto interessante do estudo do livro de Joel é do que estamos vivendo numa época em que podemos ver o cumprimento dessas profecias. Não apenas a descida do Espírito Santo, que acontece lá em Atos dos Apóstolos, mas também essa restauração e a destruição dos gafanhotos, que nós já vamos ver daqui a pouquinho, tá? Que é uma questão pontual. Então, um grande resumo que nós podemos trazer de Joel. Joel 1, tá? Descreve um desastre natural causado por uma praga de gafanhotos, tá? Ele pede ao povo que jejue e se reúna no templo para uma assembleia solene e para rogar a Deus misericórdia. Então, é aquele momento que ele pede assim, vocês querem ir para o templo? Então não vão apenas para assistir o culto, vão fazer o culto, trazendo as linguagens de hoje. Joel 2 descreve o dia do Senhor e a guerra e a desolação que acompanharão. Joel profetiza algumas bênçãos que o Senhor concederá ao seu povo nos últimos dias. Interessante que mesmo em meio ao caos profético de Joel, o Senhor ainda está dando e trazendo uma palavra de refrigério ao seu povo. Então é como se você ouvisse uma notícia na mídia, vai ser terrível, e aí o Espírito Santo vem e fala assim, não para você. Fica firme, continue fiel, continue nesse posicionamento, porque o Senhor dará ordem aos anjos dele a seu respeito. Joel 3 profetiza sobre os últimos dias e afirma que todo o país, o mundo estará em guerra, pouco antes da segunda vinda do Senhor. Ou seja, um Amargedon, aqui ele já começa a falar do Amargedon, entendeu? Mas ele não usa esse termo, mas ele já começa a falar de um grande conflito mundial, que é o que nós estamos vendo. É o que nós estamos vendo. Então, como eu falei no começo, né, que essa semana eu conversei com o meu grupo escatológico, a maioria mora fora do país, e nós juntamos informações, né, desses acontecimentos últimos, não só dessa estátua que a ONU colocou, mas a questão da pandemia, a questão de outros pontos que nós olhamos e falamos, opa, peraí, né? Talvez, e o conselho que eu dei para o grupo foi, não vamos mais tentar encaixar o fato histórico dentro de uma profecia, vamos deixar o Espírito Santo nos conduzir na revelação, porque nós já cometemos algumas interpretações não muito agradáveis. Ou seja, uma delas é a questão do Trump, né? A necessidade que todo mundo entendia que o Trump iria continuar, e não foi isso que aconteceu. Então, eu falei para eles, gente, já que não está na hora da gente deixar o Espírito Santo revelar para nós? Mas voltando aqui, tá, gente? Isso aqui é uma questão, né, um quadro profético, eu vou pedir para a pastora mandar para vocês em PDF, então vocês vão ter, ali está Joel, perto de Obadias, né? Eu vou fazer um quadro um pouco diferente para a gente ter um entendimento um pouquinho melhor, tá? Aqui, ó, você tem Joel pregando para exílio, né, para o reino de Judá, você tem Jonas para exílio, vai para a Síria, nós vamos estudar Jonas, nós temos Amós pregando no norte, nós temos Oséias pregando no norte, nós temos Miqueias pregando no sul, nós temos Naum. E olha, quando você começa a olhar as datas ali, ali é o começo da mensagem, então eles estão muito próximos, Lembrando que 720, quando Oséias prega, né, antes de Israel, nós temos alguns acontecimentos históricos a nível mundial, tá, que é tremendo. Quando se tenta achar que a Bíblia é uma invenção, muitos quadros históricos revelados nesse período aí
que aconteceu, inclusive a guerra, né, que nós falamos de Espartacos, os Espartacos, né, com a Grécia, tudo isso é relatado nesses livros e no livro de Crônicas, tá ok? Mas como nós não estamos estudando a história secular, mas isso para você ter uma ideia. Esse quadro aqui talvez fica um pouco mais fácil. Eu tentei montar, não todos os profetas, mas os principais profetas que nós temos. Então vamos imaginar uma linha do tempo. Você tem o ano 845, Obadias dizendo: o Senhor falou. É interessante, amado, a sequência das mensagens aqui. Eu só não vou falar de Isaías e de Miqueias, tá? Aí você tem aqui, praticamente 10 anos depois, Joel, que é o que nós estamos falando. Tá? Então o Senhor falou e o dia do Senhor. Aí você tem aqui, alguns anos depois, Jonas, aí Jonas falando da misericórdia de Deus para Nínive. Tá? Então nós temos um período aí meio diferente, longo, mas não tanto, né? E ó, enquanto Jonas está pregando lá a misericórdia do Senhor em Nínive, né, em Israel, Oséias está pregando o amor de Deus, tá? E aí você tem o ano de 760, Amós, nós já estudamos a justiça de Deus, Amós falando sobre um tempo de justiça de Deus. Interessante que nós estamos na tribo, né, de Dan, e a tribo de Dan é uma tribo que tem o cajado, o cetro da justiça. E por isso que eu falei na quarta-feira, né, que é um tempo de nós levantarmos palavras e declararmos justiça em cima de situações que talvez é nossa por direito. Então, Senhor, traga o teu juízo e julgamento, a sua sentença, né? E aí nós temos Isaías e nós temos Miqueias, tá? Provavelmente nós vamos estudar Miqueias. Isaías é muito grande, talvez eu tenha que fazer em 2 vezes, mas eu ainda não consultei a Deus. Mas é para você ter uma ideia, quem é que está próximo, né, de Joel, como nós estamos falando? Nós temos praticamente 2, né? Obadias e Jonas. Tá? Então, o que nós temos a sequência, gente? Ó, o Senhor falou do dia dele, mas também falou da sua misericórdia, do seu amor, mas também vai falar da sua justiça. É interessante quando você começa a perceber essa sequência. Então, os profetas de Israel, tá? Só para você ter uma ideia maior aqui, você tem de Judá, né? Judá, Reino do Sul. Pensa em Jerusalém. Você tem Obadias, você tem Joel, você tem Miqueias, você tem Naum, você tem Abacuque, você tem Sofonias, tá? Depois eu vou mudar essas letras, ficou um pouco pequena, né? Poderia ter feito, mas ok. Aí você tem aqui os de Israel, que é o reino, tá, do norte, tá? Você tem Jonas, tá? Amós e Oséias. Jonas vai pregar em Nínive, só que você tem lá em Crônicas, tá, uma mensagem de Jonas. Então Jonas não era um profeta desconhecido quando Deus chamou ele para fazer a viagem missionária, né? Uma vez eu preguei, falei que foi o primeiro missionário a sair, né? E os profetas pós-cativeiro, tá? Aí quando eles estão voltando ali da Babilônia, tá? Você tem Ageu, por isso que Ageu fala assim: vocês voltaram e se preocuparam em arrumar a casa de vocês, mas esqueceram a casa de Deus. Ageu é um livro que vai falar sobre prioridades, buscar primeiro o reino de Deus. Quais são as nossas prioridades? Aí você tem Zacarias. Zacarias é interessante, amado, porque Zacarias ele vai profetizar no momento que o templo está abandonado, porque Ageu vai falar isso, tá? E Zacarias, o sacerdote chamado Josué, é um nome conhecido nosso, mas não é o Josué, é outro Josué, né? E esse Josué, o sacerdote, ele está com as roupas sujas, porque ninguém estava dando o dízimo. Por isso que Ageu vai falar sobre o dízimo. Tá? Vocês estão com o saco furado. Vocês comem e continuam com fome. Por quê? Por que isso está acontecendo? Porque a minha casa está deserta. Nós temos Malaquias que vai falar, nós vamos falar um versículo de Malaquias hoje, tá? Que também vai falar sobre esse período. Interessante que os 3 aqui vão falar sobre o dízimo. Os 3 vão falar dízimo no sentido de providenciar, né, o suprimento para a casa do Senhor. Zacarias seria o dízimo que vai ajudar a casa do pastor, tá? Se nós fôssemos atualizar isso, tá bom? Zacarias é aquelas pessoas que ofertam na vida do pastor. Tá? E nós temos o último profeta pós-cativeiro, que é Jesus Cristo, que ele vai profetizar, inclusive, a destruição de Jerusalém, que acontece lá em Tito, né, com a invasão. Então, uma curiosidade aqui, amados, isso aqui eu acho bem bacana, tá? Joel 1,4. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador.
O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, comeu o gafanhoto devorador. É destruidor. Tá? Isso aqui é bacana porque nós podemos aplicar em várias áreas, mas eu quero aplicar no contexto bíblico. Tá? Então, o que nós temos aqui? Nós temos aqui 4 gafanhotos. Nós temos o primeiro gafanhoto cortador, o segundo gafanhoto migrador, e nós temos o gafanhoto devorador e, por último, o gafanhoto destruidor. Joel 1,4. Você pega esses 4 gafanhotos ali. Agora, veja aqui que interessante. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, destruidor e cortador, o meu grande exército que veio contra vós. Então você tem o cortador, o migrador, e você tem o devorador e não tem o destruidor. Pastor, mas aqui está destruidor. Essa palavra aqui, amado, ela não está se referindo a Knas, que é a palavra usada para esse demônio. Então, por isso que eu entendo que aqui ele está falando do devorador também. Então fica o destruidor, tá, sem ser destruído, literalmente, né? Agora veja que bacana aqui, ó. Por vossa causa, lá em Malaquias, tá? Malaquias, lembrando que Malaquias, a partir do versículo 9, está falando sobre o dízimo, tá? Por vossa causa repreendeu o devorador para que vos consuma o fruto da terra e a vossa... E também aqui, amado, é o destruidor no original. Eu não quis mudar porque eu usei a Almeida, mas no hebraico é destruidor. Eu pesquisei ontem um monte de vezes, tá? Eu quase mudei ali, mas eu falei, não vou fazer essa mudança não, até porque quando você for consultar, pastor, por que na minha Bíblia está? Então, o que nós temos aqui? Nós temos o gafanhoto destruidor, Malaquias 3,11, aquele um que não foi destruído, sendo destruído por quê? Por causa da fidelidade dos dízimos e das ofertas. Então, eu vou voltar um pouquinho, desculpa, gente. Então, isso aqui, ó. Então, você tem aqui, ó, o cortador, você tem o migrador, você tem o devorador e você tem o destruidor, tá? O cortador, o migrador, o devorador, é interessante que é destruído pela ação, tá, de Deus. É Deus quem destrói o cortador, o migrador e o devorador. Tá? E é o nosso posicionamento que vai destruir, literalmente, o destruidor, que é uma palavra no hebraico, aquele que vai trazer caos em todas as áreas. Então, amado, eu não sou de ficar pregando sobre dízimo, mas eu quero que você entenda isso. A sua fidelidade, tá, traz um equilíbrio em todas as áreas. É claro, amado, que quando você é dono de uma empresa, fica um pouco difícil, né? Você vai dar do lucro da empresa. Eu sempre falo, você faz um cálculo. O importante é a fidelidade, amado. Tá? Você falar, Senhor, aqui está. Tá? E eu coloco isso diante de Deus. Então, assim, para você entender isso, Deus vai destruir esses 3 gafanhotos, mas ele vai deixar que o meu posicionamento, por causa de Malaquias capítulo 3, venha destruir o destruidor, né? Ou seja, é a nossa atitude que vai dar legalidade para Deus destruir. E aí, amado, nós encerramos, né, esse estudo de hoje com essa grande revelação que vai acontecer em Atos dos Apóstolos, né? Derramarei sobre o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e os jovens terão visões. É interessante no hebraico, as palavras aqui usadas, não é o que nós vamos estar estudando, mas as palavras aqui usadas faz um link muito forte de uma restauração física em todas as áreas. É aquela coisa assim que às vezes você vê, né? Uma pessoa que é temente a Deus, uma pessoa que é fiel a Deus, ela tem quase que uma saúde que você fala, não é possível. E quando chega a hora dela, ela não tem aquela morte violenta, morreu embaixo de um trem. 95%, vamos colocar assim, dormem e acordam na Nova Jerusalém. E é interessante que se você for ver no hebraico, no original, essa é uma das promessas para os jovens, para os velhos. Vossos velhos sonharão. A palavra sonhar aqui, qual que é o maior sonho, tá, de um cristão? Nova Jerusalém. Tá?
Então, quando ele fala os velhos sonharão, ele está falando assim, os velhos desejarão a Nova Jerusalém e eles serão trazidos para a Nova Jerusalém. E é interessante isso. E os jovens terão visões. Então, sonho, você está dormindo e acorda a Nova Jerusalém. Visões, você começa a ter insights, acordado, orientações de Deus. Meu amado, eu acho tremendo isso aqui. E aí vem os filhos e filhas, que eles aprenderão a profetizar sobre a sua vida. Eu me lembro quando eu fiz o estudo lá em Curitiba, eu peguei os filhos e pedi para os filhos profetizar sobre os pais. Libera a bênção de saúde para o teu pai, tua mãe, libera memória, porque às vezes o tempo de tanto uso começa a desgastar, libera soluções psicoafetivas, os filhos abençoando, porque está aqui, ó, os filhos profetizarão. Amém, amados? Graças a Deus nós conseguimos. Priscila Cunha, bem-vinda. Te vi agora aqui só. Deus abençoe em todas as áreas. Então, amado, entenda principalmente sobre os 4 gafanhotos e tome um posicionamento em Cristo Jesus. Eu já disse aqui que a Igreja Monte Hebron, ela tem sido privilegiada, porque nós temos pessoas que são tremendamente fiéis e essa fidelidade faz com que inclusive o suprimento aqui de casa, né? Nós estamos tendo um gasto enorme com medicação, com a Ângela e outras coisas, mas Deus tem sido fiel. A coisa mais linda, meu amado, é você olhar para tudo isso e dizer Ebenezer, Ebenezer, Ebenezer. Agora eu sei por que meu pai sempre repetia essa palavra em toda e qualquer situação, que nós possamos realmente entender isso. Amados, estou encerrando aqui. Hoje à noite nós vamos, se você quiser adiantar, nós vamos, se Deus não mudar até lá. Já houve 2 vezes no meu ministério que eu enviei o PowerPoint, quando eu cheguei lá, Deus mandou pregar outra coisa. Mas se Deus não mudar, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 19, nós vamos continuar o que falamos domingo passado, e nós estamos falando de posicionamento para 2022. Amém? Que Deus nos abençoe e que o Senhor esteja sobre nós, né? Quem curte chimarrão, agora é um bom horário para tomar um chimarrão, preparar o estômago, né, para o almoço que vai vir logo mais. Amém? Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo.